I see you looking at... Gente, bom dia! Começando aí mais um vídeo pra vocês. Hoje vou trazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui, né? Então, já vou adiantar. É um vídeo de receitinha, né? De receita, de uma coisa que eu gosto muito, que eu testei, fiz pela primeira vez, e aí eu resolvi compartilhar com vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo de receita, né? Não se esqueçam aí de acompanhar no YouTube, que eu vou trazer sempre mais, né? Receitas mais curtas também de receitas. E fora os vlogs, né? Que eu vou trazer também. Então, se vocês gostam de acompanhar, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like. Vou deixar aqui embaixo também o arroba do Instagram, para que vocês possam me acompanhar lá em tempo real. Então, se vocês gostam, a receita é de queijo, tá, gente? Uma receita de queijo que eu simplesmente amo queijo, então eu sou suspeita em falar. Me contem aí se vocês também aí são uns ratinhos. Eu detesto rato, morro de medo, mas eu sou uma ratinha por queijo, que vocês não têm noção. Eu amo, amo, amo assim absurdamente. Então, bora lá comigo. Gente, eu confesso que eu fiquei bem receosa de fazer essa receita, sabe? Porque no dia que eu testei, eu tava louca pra comer queijo, o queijo tinha acabado. E não tinha mais onde comprar, enfim, aquela coisa, né? Aí eu lembrei que eu tinha um leite fechado. O ideal, gente, que eu vi, né? Assisti muitos vídeos pra poder fazer, é você usar o leite mais natural possível, sabe? Assim, o mais próximo do natural. Se você tiver, assim, a vaca pra poder espremer o leite e usar aquele, é melhor ainda, né? Porque é o mais natural possível, ele tem mais gordura e aí, enfim, fica com uma melhor qualidade. Mas como eu não tinha, foi o de caixa. Aquele de saco também super funciona, né? Melhor ainda do que esse de caixa. E eu fiz com o leite integral. Então eu coloquei 1 litro de leite, tá? E aí, gente, depois de colocar o leite, né, esperei ferver. Quando começa a ferver, já desliga. E aí você vai acrescentar vinagre. Pode ser limão também, tá? Mas aqui no dia eu não tinha o limão, então eu coloquei o vinagre. Aí eu coloquei pra essa quantidade de 1 litro, aqui eu coloquei 30 ml, só que não foi o suficiente, né? Não chegou no ponto que precisava, então depois eu acrescentei um pouco mais. Então, assim, a receita que deu certo pra essa quantidade aqui, eu utilizei aí em torno de 50 ml, certo? Se você for usar o limão, pode ser um limão grande, né? E aí, com certeza vai dar certo. Vocês não se preocupem, tá? Que vocês podem ajustar. E aí, ele tem que talhar. Então, vocês vão ver. E aí, vocês vão... Assim que vocês colocarem o vinagre, vocês mexem, né? Vão mexendo aí um pouquinho, 1 minuto, 2. E vocês vão ver que ele vai talhando. Mas aí, vocês, depois disso, só tirar a colher e tampar. E vai deixar ele aí descansando em torno de meia hora. Que é pra ele ficar bem talhado. Que vocês vão ver aí como é que ele vai ficar no ponto. E aí, durante o processo, eu ia na panela, né, gente? Ia mexendo. Uma dica que eu dou também, né? Que depois de fazer a gente vai ajustando e vendo que poderia ter melhorado, é colocar logo sal também, pra ir pegando o gosto, né, por mais tempo. Porque aqui eu só coloquei mais na frente, que vocês vão ver. Mas se eu tivesse colocado antes, e aí vocês colocam uma colher cheia de sal, uma colher de sopa, não se preocupe que não vai ficar salgado. O meu, inclusive, ainda precisei ajustar depois, porque eu coloquei menos de uma colher de sal e ficou assim, insosso. Vocês podem ver aí a quantidade, né, gente? Então, assim, não tenham medo de colocar o sal, porque o soro, vai sair muito soro, então, basicamente, não vai ficar, assim, com gosto salgado, certo? E aí, eu fui ajustando, vocês vão vendo, né, vão observando aí como é que vai ficando a textura. E aí, em paralelo a isso, enquanto já tava próximo aí de talhar, eu fui fazendo o quê? Já peguei ali uma panela limpa, um pano de prato limpo, né? Se vocês tiverem uma peneira bem fininha, também resolve. Mas se vocês tiverem a peneira e um pano de prato limpo, é melhor ainda, pra dar... o ponto mais perfeito, né? Pra não correr o risco de perder nada. Até porque, como eu fiz com leite de caixa, cada tiquinho daqui desse leite ia contar muito, né? Porque ele não rende tanto. E aí vocês podem ver, não tem segredo. Só joga, né, devagar pra poder tirar o soro. E aí vocês vão espremendo com o pano, vagarosamente, né? Com todo cuidado pra não derramar. Pra não se queimar, porque ele não tá totalmente frio, tá, gente? Ele tá assim... levemente morno, né? E aí eu fui espremendo, deixando aí uma parte do soro e descendo aos poucos sozinho. Eu tava gravando até com o celular mesmo, eu tava sem tripé nesse dia, então vocês podem ver aí, né? Foi um pouquinho de luta, mas deu certo. E sem contar que eu tava super ansiosa, sabe, gente? Pra ver como que ia ficar o sabor. Ai... só façam aí e me contem. E eu descobri a quantidade, né, de coisas que a gente pode fazer com leite em casa. Eu tô simplesmente apaixonada. Então se prepare, que eu amo cozinhar. Então vou trazer muitas receitinhas pra vocês, né, de coisas práticas. Porque nada melhor do que coisa prática. Esse queijo eu achei super fácil de fazer. E sem contar que é, assim, uma opção super saudável, né, gente? Nada de conservantes, bem natural, o que compensa demais no dia a dia também. Então, não se esqueça, se vocês conseguirem um leite aí mais, né, mais natural, melhor ainda, que vai render
mais. Já separei também ali a vasilhinha que eu ia usar pra colocar o queijo. Se você tiver uma de vidro, tiver uma queijeira aí, melhor, né? Mas era o que eu tinha. Então, ó, olhem só o ponto. Ele fica bem assim, uma massinha, sabe? E aí você vai colocando na vasilha, que você vai levar depois à geladeira. E vai formando, né? Tem gente que aperta com a própria mão, mas como eu tava gravando com o celular, enfim, né? Eu fui apertando aí aos poucos com a colher. E é isso, gente. Você vai ajustando, né? Até finalizar toda a massa, não tem segredo. Depois eu fechei e levei à geladeira. Vou antecipando pra vocês, né? Que ele não tem o sabor de um queijo coalho. Eu fiz pensando que seria, na verdade, mas ele é exatamente como um ricota. Então, pra quem faz dieta, né, então é melhor ainda, porque é mais saudável. E aí, o que eu aconselho, né, uma outra dica, você pode temperar, colocar aí um pouquinho de orégano, né, pra poder dar um gostinho a mais, algum temperinho aí que você goste, né, porque aí dá pra saborizar mais, porque ele, vocês vão ver, ele fica que nem um ricota. Então, eu levei à geladeira, deixei aí em torno de 4 horas, para ele pegar realmente a textura. Se você quiser fazer à noite para consumir pela manhã, melhor ainda, né? Porque ele fica descansando aí mais tempo, pega mais sabor. E enfim, aí depois desse tempo, lá fui eu desenformar ele, ansiosa para poder cortar e provar. E aí vocês vão ver, gente, a textura dele é incrível. O sabor dele é muito bom. Realmente é ricota, não tem segredo. Quem já comeu ricota é exatamente esse. Então é por isso que eu falo, né? Se vocês quiserem temperar, quem gosta do ricota natural, só façam. É uma receita simples, né? Que você faz aí com apenas o leite e o vinagre ou o limão e sal. Ou seja, quase todo mundo tem isso em casa, quase sempre, né, gente? Então já sabem, não tem queijo aí pronto. É só colocar a mão na massa e literalmente fazer o seu queijo. Me contem aí se vocês já fizeram queijo, se vocês já se aventuraram, se já testaram e não conseguiram. E se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou tentar responder. Vou tentar responder vocês, né? Todos vocês que perguntarem, que se ficou alguma dúvida, para que vocês possam fazer aí e aí ajustar de acordo com a necessidade de cada um. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e até o próximo vídeo.